meus amigos. Meu nome é Rodrigo. Eu sou palestrante do Corpo de Palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 21, mais precisamente sobre o tópico Características dos verdadeiros profetas. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus fez o seu famoso sermão profético, onde ele asseverava sua preocupação em relação aos falsos profetas e aos falsos espíritos que se apresentariam diante de nós como salvadores da pátria. Nesses tempos que nós vivemos, são tempos muito propícios, que oferecem um terreno fértil justamente para o surgimento destes falsos profetas. São em tempos de dificuldade, são em tempos de incerteza, de desespero, em que esses profetas encontram ouvidos mais carentes, que possam ser ludibriados pelas palavras destes indivíduos. Sobretudo nos tempos difíceis, que a população acaba ficando sem um norte e acaba baixando a guarda para todo tipo de inverdades, de alarmismos, de misticismos e de toda sorte de informações que têm por objetivo final o enrijecimento dos corações e o afastamento da caridade, tornando as pessoas cada vez mais individualistas, mais egoístas, mais orgulhosas e mais fechadas para o amor e para a caridade. São tempos complicados. E para nós, espíritas, também sabemos que é complicado tanto do ponto de vista terreno dos encarnados, como também dos desencarnados. Porque esses falsos profetas, eles podem ser também da erraticidade, são falsos profetas desencarnados, espíritos que têm o objetivo de retardar a evolução da humanidade. E sussurram e inspiram ideias que têm o fim de separar as pessoas, de causar a discórdia, de plantar os antagonismos. E nós vemos num ambiente como esse, extremamente conectado, de redes sociais, que existe um grande falso profeta sendo disseminado, que são as fake news. E, por vezes, nós mesmos, por nossa própria invigilância, acabamos divulgando fake news, onde se deturpam pessoas, difamam-se pessoas e instituições, inverdades, né, maledicências. E existe uma pesquisa da USP que diz que já cerca de 12 milhões de brasileiros simplesmente divulgam fake news sem sequer tomar qualquer tipo de cuidado com as informações que estão sendo divulgadas. Então, nós estamos sendo instrumento desses falsos profetas para a divulgação de informações que não agregam. Aí é possível que você vai me perguntar, mas como saber o que é fake news e o que não é fake news? Bom, um bom espírito e um bom homem, ele se reconhece através de suas palavras. Assim como Jesus disse, a boa árvore se reconhece pelos seus frutos e a má árvore pelos seus maus frutos. Não se colhem figos de espinheiros. Então, o teor da mensagem ele é muito importante. Sócrates falou sobre os seus 3 crivos, né, as 3 peneiras de Sócrates.
se a informação é verdadeira, é boa e é útil. Se aquilo que a gente leu é verdadeiro, é um indício de que nós podemos passar adiante. Checar as fontes é muito importante. Se foi realmente aquela pessoa que foi atribuída aquela fala e se realmente é daquele autor, né? Se a gente pesquisar, a gente vai ver centenas de frases que são atribuídas a Chico Xavier, a Divaldo Franco, a Allan Kardec, a Emmanuel, que se nós fizermos uma breve leitura superficial, nós já veremos que são indivíduos que jamais falariam aquele tipo de coisa. Então, tem um monte de inverdades sendo ditas e sendo atribuídas a pessoas famosas com o intuito de garantir um pouco de legitimidade, de credibilidade para aquela informação. Então, é extremamente importante que a gente faça o primeiro crivo, passe pela primeira peneira de Sócrates, que é a verdade, se aquela informação é verdadeira. Bom, vamos à segunda peneira das três. Aquilo que está constando naquela mensagem é uma mensagem boa? Aquilo de fato vai produzir algum sentimento bom, uma boa energia, vai multiplicar a concordância, vai agregar os indivíduos ou vai desagregar, vai causar a discórdia e vai causar a separação? Essa é uma peneira muito interessante, porque a maior parte das fake news são mensagens alarmistas, mensagens catastróficas, que levam só medo e agonia para as pessoas. Porque, infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade que consome muita notícia ruim, né? E nós somos ávidos por notícias ruins porque elas vendem mais. A televisão, ela nos dá mais notícias ruins porque nós consumimos mais esse tipo de informação. De certa forma, essas informações ruins que nós vemos, elas ficam do lado de fora das nossas vidas e, de certa forma também, nós conferimos um peso menor para as nossas angústias quando nós nos deparamos com angústias maiores. Então, a gente acaba consumindo essa energia e acaba ficando com essa carga negativa muito forte. Precisamos dissipar estas energias e começar a consumir energias boas, informações que vão agregar. Né? Isso não significa que a gente precisa se alienar, né, ao resto do mundo, mas é importante que a gente saiba consumir boas energias e se afastar ao máximo possível de informações que vão trazer uma carga negativa muito grande na nossa vida. Então, essa é a segunda peneira de Sócrates que nós temos que passar a informação. Terceira e última, mas não menos importante, é a peneira da utilidade. Essa informação é útil? Essa informação ela vai ser útil para mim? Eu vou utilizar essa informação para, de fato, informar as pessoas? Ou vou causar um pânico e uma desinformação, ou vou jogar na lama o nome de uma instituição ou de uma pessoa simplesmente para descaracterizar aquilo que é uma ideia contrária à minha? Então, essas são as três peneiras que nós precisamos utilizar para a gente conseguir se desviar das informações dos falsos profetas. Nós espíritas somos já talhados, através da doutrina espírita, a reconhecer notícias que são positivas, que são construtivas, e notícias que não são construtivas, que são fake news, que são frutos de falsos profetas, porque contém misticismos e alarmismos e coisas grandiosas. O espiritismo ele é uma ciência, além de ser uma filosofia e além de ser uma religião.
o âmbito da ciência, ele nos dá a capacidade de ponderação, de prudência, de lógica, de utilização da razão para análise e observação dos fenômenos. Então, o espírita, por natureza, ele é extremamente racional, extremamente lógico e ele é extremamente ponderado. É importante que se leve em consideração essa ponderação e essa lógica, porque estes profetas, eles prometerão mundos e fundos, eles prometerão coisas grandiosas. A característica do verdadeiro profeta, principal característica que a gente pode elencar, é justamente o seu temperamento e o seu caráter. Os verdadeiros profetas de Cristo, eles são indivíduos evoluídos. Via de regra, são evoluídos. Já passaram por sua carga de provações e estão em missão. Por que eles são necessariamente espíritos evoluídos? Porque estes espíritos eles têm o preparo para conseguir arcar com o fardo da sua missão. Fardo esse que esmagaria qualquer homem mais fraco, né? Mais fraco do ponto de vista moral. Então, são indivíduos que eles se colocam em segundo plano. São indivíduos que são totalmente despojados de vaidade e de orgulho. São indivíduos que eles são inspirados pela providência espiritual, pela providência divina, pelos bons espíritos, e nem percebem isso. São espíritos que não possuem nenhuma vaidade, ou muito pouca vaidade. São espíritos que possuem simplesmente um objetivo claro, que é a sua missão da caridade, né? A missão do amor, da disseminação da bondade e da união entre as pessoas. E é muito importante nós verificarmos isso. Se o indivíduo ele é muito cheio de si, ele fala muito de si, ele diz que ele é o enviado, né, e que a verdade vem através dele, e as informações que ele diz são muito mirabolantes, é melhor a gente desconfiar, porque Salvador da Pátria não existe, né? Se Cristo voltasse, ele não ia se degenerar, isso seria um absurdo dizer. Ele seria o Cristo com as suas virtudes e com todo o seu esplendor, né, de espírito elevado. Então, ele jamais se colocaria nesta posição de divindade, né? A principal característica dos espíritos bondosos justamente é essa propensão à humildade, né? A ser humildes, se colocar como ferramentas e instrumentos, tal qual São Francisco, que é o nosso mentor espiritual do nosso centro espírita, tal qual ele nos ensina, né? Fazei de mim instrumento da tua paz, né? E que eu possa, através da providência espiritual, levar um pouco de consolo aos corações que possam estar em sofrimento, com o único objetivo de servir ao meu irmão. Então, um clássico exemplo de espírito profeta de Cristo pode-se dizer que é São Francisco. Francisco, se a gente for analisar, né, a vida e a história de Francisco, a gente vai ver um espírito abnegado e completamente comprometido com a providência divina, né? A partir do momento que ele recebeu o chamado para sua missão, ele despertou, né? Então já as coisas mundanas já não o interessavam mais e ele passou então a se espiritualizar cada vez mais.
Espíritos assim podem nos dar uma ideia de algo inalcançável para nós mesmos, né? Daí a gente pensa assim, poxa, mas eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, como é que eu posso disseminar a palavra então e servir a bons profetas e disseminar as boas informações? Se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, se eu sou vaidoso, se eu tenho todas essas características, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso, porque se a gente passar as informações pelas peneiras corretas e analisar as informações pelo crivo do Espiritismo, a gente não vai estar incorrendo em erro e a gente vai estar auxiliando a providência divina, disseminando boas informações, que são informações sempre e necessariamente que agregam, que são capazes de edificar e são capazes de promover a evolução moral dos indivíduos. Então, uma boa mensagem, ela é sempre carregada de amor, de esperança, de fé, de resiliência, de força e, sobretudo, visando sempre um objetivo caridoso. Então, meus amigos, essas são as palavras que nós temos para hoje. Agradeço muitíssimo a vossa audiência e desejo todos os fluidos de paz e de amor, que esses fluidos cheguem na sua casa em forma de bênçãos para você e para sua família. Paz e bem.